Glória a Deus. Nós estamos falando de fé. Amém? Quantos já tiveram a sua fé acrescida, aumentada, fortalecida, desde o começo desse mês, que a gente começou a falar nas células, ouvindo no púlpito? Amém? Já tem gente aí que está com a turbina ligada. Amém? Glória a Deus. Esse é o propósito. Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Eu quero ler na NVI. Marcos capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 22. Diz assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, e enquanto ele estava à beira-mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe a tua mão sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. E quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E imediatamente cessou a hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? E responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, e contou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a tua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Esse, para mim, acho que é um dos textos mais tremendos a respeito de fé no Novo Testamento, né? Uma história tremenda de alguém que desenvolveu uma fé poderosa para retirar de Jesus um milagre. E detalhe, Jesus nem estava sabendo. Olha que coisa tremenda. Jesus nem estava sabendo. Esse texto, meus queridos, ele aconteceu no seguinte contexto: Jesus havia feito um grande milagre lá em Gadara, expulsando uma legião de demônios de um homem que habitava no sepulcro, que se machucava, que ninguém chegava perto dele. E tendo ele libertado aquele homem daquela legião de demônios, como eles mesmos disseram, Jesus foi expulso da terra. Vê se pode isso. Ele vai, ele faz um milagre, ele liberta um homem, e a retribuição, o pagamento, Vitor, sai daqui. Veja o que é a incompreensão humana. Veja o que é o coração endurecido do ser humano, que se assombra, que teme, porque eles deram essa desculpa. Nós estamos com medo, ficamos apavorados com o que a gente acabou de ver aqui. E Jesus voltou. Jesus então voltou para a outra margem do lago. E quando ele chega na margem do lago, uma grande multidão já estava aguardando. Olha que coisa. Mal ele pisa em terra firme, e uma multidão já estava esperando Jesus. E quando ele desce no barco, aquela multidão em volta dele, no meio dela um homem, que a Bíblia diz que era chefe da sinagoga, chamado Jairo. E esse homem, quando vê Jesus, ele se ajoelha
Veja que nós estamos falando de uma autoridade religiosa lá. Ele se ajoelha aos pés de Jesus, reconhecendo a sua autoridade, e ele roga insistentemente para que Jesus vá com ele até a sua casa, porque a filha dele está sobre a cama, moribunda, à beira da morte. E ele roga a Jesus dizendo o seguinte: vem comigo, coloca as tuas mãos sobre ela e ela vai ser curada. Olha um homem de fé. Jairo tinha certeza que se Jesus fosse e colocasse as suas mãos sobre aquela menina, ela receberia o milagre sobre o seu corpo imediatamente. Veja que maravilha, veja que fé, né? Jairo já começa aqui nos inspirando. E conforme Jesus vai caminhando, a Bíblia diz que na mesma multidão havia uma mulher. Uma mulher que nem nome tem. O texto aí a chama de uma certa mulher. Uma certa mulher, que há 12 anos sofria com uma hemorragia, também estava no meio daquela multidão. E quando ela vê que é Jesus que está chegando, quando ela vê que Jesus já desceu, ela rompe aquela multidão atrás do seu milagre. Qual era o problema dessa mulher? 12 anos ela vinha sofrendo de um forte vazamento de vida. Diga, sangue é vida. 12 anos vazando vida. Você já imaginou, já parou para meditar nesse texto? Hã? As mulheres aqui sabem o que é um fluxo menstrual, né? Os homens não. Amém? Se algum dissesse que sabia aí, irmão, aleluia. Mas ia parar agora e ia fazer uma oração com imposição de mão aqui. Irmão, mas pensa nisso. O ciclo menstrual, apesar das mulheres se incomodarem com ele, na verdade ele é uma grande bênção que Deus concedeu às mulheres. Por causa do ciclo menstrual, as mulheres têm uma sobrevida de 10 anos a mais do que o homem. Sabia disso? Porque no ciclo menstrual, além de impurezas serem removidas do corpo da mulher, existe uma renovação por causa da fabricação do sangue novo. Nem uma mulher deu glória a Deus, aleluia. Você, homem que me escuta aqui nessa noite, eu acabei de te dar um segredo de longevidade. Se eu fosse você, eu ia fazer doação de sangue pelo menos uma vez por mês agora, a partir dessa. Já pensou, irmão? 10 a mais? Hã? Você vai embora e a patroa vai ficar aqui, irmão. Vai ficar aqui. Vai ficar gastando teu cartão de crédito sem você na orelha dela, viajando quando quer, gastando como quer. Aleluia. Tu vai deixar? Ó, na saída ali tem uns panfletinhos do Colsan. Depois eles me pagam uma comissão lá, tu já... Mas você já imaginou o que é isso, irmãos? Veja bem, então um vazamento de vida de vez em quando é até bom, sim ou não? Uma luta de vez em quando é bom. Um problema de vez em quando é bom. Uma dificuldade de vez em quando, enfrentar situações adversas de vez em quando, doar um sangue lá de vez em quando, é bom. Porque depois desse processo terminado, você vai sair de lá fortalecido, sim ou não? Tem luta que vem para tirar a gente do comodismo, tirar a gente daquela situaçãozinha rotineira. Elas vêm para nos dar presta atenção, deixar a gente mais animado, botar a gente de joelho de novo, fazer a gente ler a Bíblia outra vez, que já está lá meio que empoeirada. É ou não é? Então, de vez em quando, um vazamento de vida é bom. Agora, 12 anos, um fluxo constante, perda de vida constante. Não precisa ser médico para dizer qual era o primeiro problema dessa mulher aqui. Uma anemia crônica. Sim ou não? Uma anemia crônica. Imagina. O desânimo, a falta de energia, aquela pele amarelada, pálida, aquele olho, né? Amarelo aqui. Essa mulher, coitada, devia ficar comendo bife de fígado direto. Salada de beterraba, suco de beterraba, suco de couve com beterraba, aleluia. Injeção de noripurum. Já pensou, irmãos, que negócio tremendo? Que desânimo, o que não era viver uma vida dessa? Com uma falta de energia dessa? Ela com certeza buscava meios
de cessar o seu mal. Só que o problema é que o vazamento continuava, então não adianta você nutrir, porque está perdendo. Você vai nutrir o corpo, você vai colocar nele aquilo que precisa, mas tem um vazamento, está perdendo. Você vai fazer o que é necessário para a tua vida, recuperar de novo o ânimo, a vida, mas tem um vazamento, está perdendo. Você faz de um lado, sai de outro. Você tenta ajeitar ali, perde daqui. Você tenta consertar as coisas de um lado, mas tem algo que ainda está errado, que está te roubando aquilo que você põe para dentro. Você põe para dentro, mas não retém aquilo que colocou. Já pensou que maravilha você poder reter aquilo que Deus tem te dado? Guardar aquilo que Ele tem colocado na tua mão e você não perder nada. E só crescer, crescer, se fortalecer, se fortalecer. Mas Deus tem um milagre para você nessa noite. Ele quer te fortalecer de novo, Ele quer te colocar em pé. Ele quer tirar essa anemia espiritual, esse desânimo, essa apatia que abate tantos de nós. Essa falta de ânimo, essa indisposição. Porque esse é o mal da anemia, não é? Não é preguiça, irmãos. Olha, você está vendo? Até agora ajudei alguém aqui, aleluia. Não é preguiça. Às vezes é isso aqui, ó, essa anemia espiritual. É porque a vida está vazando. É porque tem algo que Jesus precisa colocar as suas mãos poderosas. A virtude de Jesus precisa consertar algo na nossa vida. Amém? Por causa desse problema dessa mulher, ela sofria vários outros problemas paralelos. Ela viveu num tempo e numa cultura onde a lei de Moisés dizia que uma mulher simplesmente que estivesse menstruada, naquele período da sua menstruação, que para a lei durava 7 dias, ela era considerada, taxada como impura. Se ela sentasse nessa cadeira, a cadeira ficava impura. E quem sentasse na cadeira depois dela ficava impuro também. Então imagina essa mulher aqui, 12 anos. Eu falo aqui do ciclo menstrual, mas é um período no mês, é 7 dias. Depois está tranquilo. E essa mulher, todos os dias, todos os meses, todos os anos. O texto não diz que ela era casada, provavelmente não era. E se fosse, essa doença dela já era motivo para um divórcio. Já pensou, irmãos, você viver 12 anos sem tocar em quem você ama e sem ser tocado por quem você ama? Você já imaginou um negócio desse? Digamos que ela tivesse uma família, a Bíblia não dá detalhe, mas digamos que ela tivesse uma família ali numerosa. Você conviver com aquelas pessoas que você ama e não poder fazer um carinho, receber um carinho, você não pode tocar. Tenta imaginar isso, se põe no lugar dela. Imagine uma solidão cercada de gente. Não é um negócio doido isso? Sozinha, aquela solidão profunda, cercada de gente. Será que não tem gente numa igreja desse tamanho aqui, numa situação muito parecida? Cercado de gente, mas sozinho. Cercado de gente, mas não tem coragem. Porque se ela abrisse a boca e dissesse, olha, o meu problema é esse, imediatamente alguém ia apontar o dedo, né? Impura, impura, sai daqui. Ela não podia ir no templo, irmão, não podia ir na igreja. Não podia ir num lugar público, ela não podia esbarrar em ninguém, nem acidentalmente. Será que não tem alguém também, numa multidão como essa aqui hoje? Com um vazamento de vida aí, você não pode nem sequer compartilhar com a pessoa do lado, você não sabe qual vai ser a reação dela. Tem gente que entra numa igreja como essa, assiste o culto e já sai rapidinho. Chega depois e sai primeiro, justamente para não ter contato. É uma solidão cercado de gente. É um isolamento autoimposto. Não é um negócio terrível isso, irmãos? Nós precisamos mais de um toque humano do que a gente imagina. A gente precisa da companhia uns dos outros. Tem uma conversa missionária paralela entre um pessoal que faz missão na China. Aleluia. Engasguei, desculpa. Aleluia. Pode falar mal de chinês. Ô, glória. Minha mãe ensinava isso, querido. Algum chinês deu um glória a Deus lá. Mas dizem o seguinte, você sabe que a China ela tem
um controle populacional severo. E o sexo feminino lá não é bem visto. Justamente por isso, para não continuar, né? Não proliferar. E eles dizem lá, esses missionários dizem o seguinte, que muitas meninas, por causa disso, porque sabem que se tiver uma filha e for mulher, ela vai sofrer, e vai sofrer bem mais, elas ou abortam, ou quando nasce, abandonam já no hospital. Então, o que eles fazem? Eles recolhem essas meninas e levam para o orfanato. Só que quando elas estão nesse orfanato, ninguém toca. Eles dão a comida, eles dão o remédio, mas ninguém pega no colo. Ninguém faz um carinho. Ninguém faz um bilu-teteia. Ninguém dá beijinho. Se elas ficam doentes, ninguém toca. E aí eles relataram o seguinte, por causa desse tratamento, mesmo tendo alimentação e mesmo tendo a medicação, elas morrem. Porque a falta do toque chega a valer mais do que a comida da qual a gente se alimenta. Já imaginou um negócio desse? E eles querem isso, eles querem acelerar exatamente. Agora imagine uma pessoa como essa, uma mulher como essa, vivendo 12 anos numa situação dessa, e você não pode de jeito nenhum tocar e nem ser tocado naqueles que você ama. Você está isolado. Você tem aquele sentimento de inadequação, em todo lugar que você vai. Você se sente não pertencente a lugar nenhum. Eu estou numa família, mas eu não pertenço a essa família. Eu estou numa igreja, mas não pertenço a essa igreja. Eu estou num povo, mas não pertenço a esse povo. Eu estou aqui, mas não sei o que eu estou fazendo aqui. Já imaginou um negócio desse, irmão? Se coloca aí no lugar dela. E sabe de uma coisa? Isso é a situação de muita gente ao nosso redor e a gente nem sabe. Você olha para essa pessoa do teu lado aí, bonito, bem arrumado, cheiroso, elegante, e ela pode estar assim, ó, um vazamento de vida desse, passando exatamente por essa situação e a gente não sabe. Isso talvez explique por que tem gente que simplesmente desaparece do nosso meio do dia para a noite e você não fica nem sabendo. O que foi, irmão? Nada não, estou trabalhando, nada não, estou estudando, nada não, nada não. Mas esse nada não é tudo. É medo, é vergonha, sei lá o quê. Mas isso é real. Mais real do que a gente imagina. Outra coisa que essa mulher enfrentava, por causa da sua condição, ela enfrentava um estigma de maldição. Porque, veja, quem cuidava desse tipo de coisa era o sacerdote. Então ela tinha que... O sacerdote naquele tempo, ele era oficiante do culto, ele era o que ofertava, ele era o que oferecia o sacrifício, mas ele era médico também. Então, por exemplo, se uma pessoa tinha lepra, era o sacerdote que ia dizer se ela estava limpa ou não. E que tipo de lepra ela tinha ou não. E lepra não é só a que a gente conhece hoje como a hanseníase. Uma pessoa que tivesse lá uma efizema, uma impinge, uma psoríase, qualquer coisa já se enquadrava. E era o sacerdote quem fazia isso. Nesse caso aqui, era o sacerdote também que dizia. E como essa mulher tinha essa doença e tinha que ser comprovada, eles tinham que simplesmente diagnosticar o caso dela, e a sentença era essa: ele cobria o rosto dele, virava de costas para aquela mulher e gritava, impura! E a partir daí é como se ela tivesse um carimbo na testa. Agora pensa, isso aqui é um estigma de maldição, porque pensa bem, nessa cultura e nesse período, se alguém nascesse cego, quem deixou ele cego? Deus. Se alguém nascia aleijado, quem deixou ele aleijado? Deus. Se essa mulher tinha um problema desse aqui, quem é que estava permitindo aquele problema na vida dela? Então, o estigma era esse: eu fui amaldiçoado por Deus. Pensa num negócio desse, irmão, que peso, que carga. Puxa vida. Olha o que Deus mandou sobre mim. Olha o que Deus colocou sobre mim. Quem tinha qualquer tipo de anomalia nesse tempo, de problema físico, doenças, que hoje a gente chama de coisa comum até, de tanto que tem. Comum não é porque doença nenhuma é comum, né? Doença é do cão, sempre vai ser do cão. Mas pensa, viver com um peso desse sobre os ombros, puxa vida, eu estou vivendo uma situação dessa porque Deus infligiu isso sobre mim. Deus não me ama. Deus está distante de mim. Deus me escolheu para ficar longe dele. Pensa num negócio desse, irmãos. Ah, mas isso era no tempo da lei. Não.
Tem gente nos nossos dias, hoje ainda, que por conta do sofrimento, por conta da dificuldade, porque vive vazando vida, problemas, situações complicadas na vida, casamento ruim, situação financeira ruim, às vezes enfermidade mesmo, tem esse mesmo sentimento. Puxa vida, por que Deus permite umas coisas dessa na minha vida? Eu sou até uma pessoa legal. É ou não é? Isso é mais comum do que a gente pensa. Quantas e quantas mazelas não acontecem na nossa vida e a gente atribui a culpa delas a Deus, que se não fez o mal, pelo menos não me ajudou a sair dessa. Está entendendo, meus queridos? Isso é mais comum do que a gente pensa, e esse peso estava sobre ela por causa da sua condição. E por causa disso, ela fazia como muitos de nós aqui. Ela vai atrás dos especialistas. Ela foi procurar os médicos. Ela correu atrás dos doutores da época. Ela foi de um e de outro, sendo tratada, sendo medicada, e procedimentos e tratamentos. E a gente faz a mesma coisa, nós vamos atrás dos especialistas. É do médico, é do psicólogo, é do psiquiatra, é do consultor financeiro, é do gerente do banco, enfim. Quem de alguma maneira pode ajudar no nosso problema. E confiamos nele. E ela foi pelo mesmo caminho, e o resultado dessa busca louca na vida dela foi falência financeira. Porque o texto diz que por conta disso, ela gastou tudo quanto tinha. Está percebendo a cascata de problemas? Porque um abismo puxa e chama outro abismo. Ela entrou numa falência financeira. Ela gastou o que tinha e o que não tinha. Talvez estivesse como algumas pessoas hoje, devendo até para a agiota, para pagar, fazendo uma dívida aqui para pagar a outra lá. E quando aquela estiver vencendo, eu faço outra para pagar aquela. Vendendo o almoço para comprar a janta. Endividado até o pescoço, pendurado de todas as maneiras, sem respirar, sem auxílio de nenhum lado. E eu penso que para suprir isso tudo aqui, essa mulher devia trabalhar muito, porque como é que consegue? Devia trabalhar muito, devia pegar bico, devia fazer o que ela tivesse ao alcance dela, enfim. Ela tentou de todas as maneiras, mas a situação dela se complicava mais. E, aliás, é isso que o texto diz aí no verso 26. Ao invés de melhorar, a situação dela piorava. Olha que negócio, irmãos. E não era falta de buscar, você vê que ela corria atrás. Ela corria atrás de uma solução, ela corria atrás de uma saída. Mas a situação dela, ao invés de melhorar, piorava. Quanta gente não é assim? Quanta gente não vive exatamente um quadro desse? Dá uma olhadinha na tua vida. A tua vida está melhor esse ano aqui do que estava o ano passado? Não precisa falar, não. Está melhorando? Em todos os aspectos, quando eu falo. Porque esse vazamento de vida aqui pode acontecer em qualquer área da nossa vida. Tem gente sangrando no seu casamento. Tem gente sangrando no seu trabalho. Tem gente sangrando na sua vida financeira. Tem gente sangrando na sua vida espiritual. Tem ministério sangrando. Tem gente sangrando. A questão é, está melhorando? Porque, veja, enfrentar problema a gente enfrenta, sim ou não? A gente enfrenta. Tem uns vazamentos aí, não tem? De vida? Tem. Mas piorar? Tem gente já nesse 2025 aqui dizendo, rapaz, já estou com saudade do 2024. Nós estamos em julho, eu já estou com saudade dos meses anteriores, maio, abril. Porque a situação está pior agora do que estava naqueles meses. E eu achava que aqueles meses estavam ruins, já estou com saudade. Era bom e eu não sabia. Está entendendo, meus queridos, o que é esse processo complicadíssimo de destruição na vida de uma pessoa? E tem gente vivendo exatamente isso. Para mim, Zé, está cada vez pior. Eu estou cada vez mais fraco, cada vez mais anêmico. Eu estou com esse amarelão crônico. Eu estou cada vez mais isolado, eu estou mais sozinho, eu estou mais nas trevas, eu estou mais escondido, eu estou cada vez mais achando que Deus não me ama mesmo. Esses negócios estão se tornando real para mim. Eu estou assim, parece que a situação para mim está piorando. E essa é uma realidade, meus queridos. Tem muita gente vazando vida de tal forma
que essa é a realidade da vida delas. Era a realidade da vida dessa mulher. Até o verso 27. Olha o que aconteceu aí no verso 27. Ela ouviu falar de Jesus. Aleluia. Ela ouviu falar de Jesus. A notícia de Jesus chegou até ela. Alguém com certeza levou para ela esse Jesus que estava por ali fazendo milagre. Os testemunhos começaram a chegar. As histórias do que Jesus fazia começou a chegar no coração dela. Esse coração desanimado, esse coração desalentado, esse coração pesado, esse coração que já não via mais saída, desesperançoso, tentou de tudo. E ela começa a ouvir que tem um Jesus aí, tem um homem aí, que está fazendo uns negócios diferentes. Ele coloca as mãos sobre as pessoas e as pessoas são curadas. Ele abre olhos de cegos. Tinha um cidadão lá que estava há 38 anos deitado numa cama, esperando que alguém jogasse ele num poço lá, que um anjo chacoalhava as águas de vez em quando. E Jesus foi lá e livrou esse homem, restaurou esse homem, colocou ele de pé novamente. E ela ouvindo essas coisas, isso foi colocando fé no coração dela. Isso foi enchendo o coração dela de fé. Irmão, há uma importância tremenda de nós falarmos de Jesus. Amém? Daquilo que ele tem feito. Dos milagres, dos testemunhos, das portas que ele abre, das curas que ele opera, das maravilhas que ele faz. Porque quando você fala de Jesus, alguém que está lá, às vezes, com um vazamento de vida crônico, como essa mulher aqui, vai receber aquilo como um verdadeiro raio de sol na vida dela. Tem gente desesperado, meu querido, esperando uma palavra dessa chegar ao encontro dele. E sabe, quando uma pessoa está na situação dessa mulher aqui, totalmente desesperado, gente que já tentou de tudo, gente que já está desenganado, essas são as pessoas que têm o seu coração mais sensibilizados, amolecidos, preparados, em condição de receber a boa semente do Evangelho. Se você quiser pregar num lugar difícil, tenta chegar num condomínio desses grandão, num restaurante chique por aí, vai tentar pregar o Evangelho lá para você ver uma coisa. Como é que te recebem? Agora, você quer pregar o Evangelho mesmo e até você sair chorando lá com o impacto? Vai ali no hospital São Vicente, Santa Elisa, e não pede para ir na UTI não, porque a UTI já é um lugar ruim, né? Amém? UTI já é um lugar ruim, mas não vai lá não. Pede para ir numa ala que eles chamam lá de ala dos paliativos, que é quando até na UTI já foi desenganado. E aí eles mandam para aquele canto. E tu sabe por que ele está esperando lá. Vai lá e prega o Evangelho, você vai ver uma coisa. Você vai ver gente que às vezes teve o seu coração endurecido durante uma vida inteira. Mas uma palavra, que não precisa nem ser uma palavra elaborada, boa, bonita, profunda, não. Um versículo que você lê, um milagre que você conta, um texto bíblico que você lê, e você já vai ver as lágrimas. Sabe por quê? Esse momento de desespero, quando essa mulher que estava vivendo aqui, esse mesmo momento de já não tenho mais o que fazer, já não sobrou recurso, esse momento é quando o coração do homem está preparado, pronto, para receber o Salvador da nossa vida. E ele recebe a palavra e a palavra encontra um solo bom, receptivo. Fala de Jesus, meus queridos. Mas tem outro lado desse negócio de falar de Jesus, viu? Toma cuidado com o que você fala. Fala de Jesus, mas fala bem. Fala da igreja, mas fala bem. Fala do Evangelho, mas fala de um modo que seja de fato uma boa semente. Porque a gente ouve alguns relatos, alguns evangelhos, algumas mensagens, alguns... Misericórdia. Aquilo não é para salvar ninguém, pelo contrário, é para afastar. A pessoa até vem para a igreja, mas ouviu tanta coisa atravessada que... Sei não, hein? Sei não, não vai dar muito certo. Mas fala, planta, abre a tua boca, anuncia Jesus, fala do que Ele fez na tua vida. Não precisa muita coisa, só dá o teu testemunho. Conta a tua história para essa pessoa e você vai ver Jesus operando um milagre. Amém, meus queridos? Essa mulher ouviu falar de Jesus. Isso encheu o coração dela de fé. Ela agora, nessa altura, já estava convicta de que Jesus poderia reverter a situação dela.
Ela agora já estava convicta de que esse Jesus aí é o Messias, porque ela é judia. Esse Jesus aí é de fato quem ele está dizendo que é, o Messias, o Salvador, aquele que veio para transformar a nossa história. O coração dela já tem uma fé elevada. Mas essa mulher, meus queridos, ela ainda sabe, na verdade, algo a mais sobre o Messias. Algo que colocou ela na frente, algo que deu para ela uma vantagem. Essa mulher tinha algo mais acerca do Messias que os outros ali não sabiam. Veja bem, quando ela vai rompendo aquela multidão, ela ouviu falar de Jesus, Jesus está ali agora no meio dessa multidão, acabou de descer do barco, e ela vai rompendo. E enquanto ela vai rompendo, ela vai recitando para si mesma uma frase: se eu tão somente tocar. Se eu tão somente tocar. De onde veio a fé dessa mulher? De onde ela tirou isso? Até esse momento aqui, ninguém tinha feito nada parecido. De onde ela tirou? Que ela simplesmente tocando na veste de Jesus receberia cura. De onde ela tirou essa convicção? Porque ela foi convicta: se eu tão somente tocar. Se eu tão somente tocar. Essa mulher tinha um segredo, sabia de um segredo. Dá uma olhadinha lá em Números, capítulo 15. Números, capítulo 15, verso 37. Números 15, 37 diz assim: o Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes que ao longo das suas gerações coloquem franjas nas extremidades das suas capas e ponham um cordão azul em cada franja, e as franjas estarão ali, para que ao vê-las vocês se lembrem de todos os mandamentos do Senhor e cumpram, para que vocês não se deixem arrastar pela infidelidade, seguindo os desejos do seu coração e dos olhos. As franjas estarão ali, para que vocês se lembrem de todos os meus mandamentos e os cumpram e sejam santos ao Deus de vocês. Veja, Deus deu uma ordem ao povo: todo homem vai ter que usar uma capa, um manto. Na ponta desse manto vocês vão colocar franjas. O manto tinha 4 pontas, 4 lados, digamos assim. Em cada lado desse tem que ser colocado até hoje. Os meninos judeus têm que obedecer isso a partir do bar mitzvah. Eles têm que usar esse manto, em cada lado do manto 4 tiras compridas, cheia de nó. Tem um nome esse negócio, tzitzit. Eles têm que usar o talit, o kippá, e a roupa deles tem que ter essa franjinha em cada um dos 4 lados, cada uma delas. E como você viu aqui, isso aqui arremete ao mandamento. Esse tzitzit tem a ver com os mandamentos, com a Torá. Aliás, tem um código numérico aqui do hebraico que dá exatamente 613, que é o número de mandamentos, de ordenanças que eles têm que obedecer. E essa mulher sabia disso. Mas tem outra coisa que ela sabia. Isso aqui era um mandamento dado para gerações todas. Quando Isaías entra no templo, no capítulo 6, que ele diz que tem uma visão do Senhor, ele diz assim: olha, eu entrei no templo e os meus olhos viram o rei, e a orla do seu manto enchia toda a casa. Era disso que ele estava falando. A franja da roupa do Senhor enchia toda aquela casa. Mas tem uma outra coisa que ela sabia ainda. Malaquias capítulo 4, verso 2. Coloca para nós aí, meu querido. Preste atenção nesse texto. Ela sabia um segredo do Messias que aquela multidão ninguém sabia. Mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura nas suas asas. Essa palavra traduzida aí por asas quer dizer borda, franja. É uma referência direta a essas franjas que o judeu tinha que carregar na sua roupa. Quando essa mulher, preste atenção, quando ela ouviu, é Jesus quem vem ali, o que foi que ela pensou? Tem cura na orla das suas vestes. Se eu tão somente tocar. Se eu tão somente tocar. Qual é o segredo dessa mulher?
Nós estudamos bastante nas células aqui esses dias. Qual é o segredo dessa mulher? Romanos capítulo 10, verso 17. Coloca para nós lá, minha querida. Isso. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de... Irmãos, você quer ter sua fé aumentada? Você quer ter sua fé fortalecida? Conheça a tua Bíblia. Essa mulher conhecia a palavra. Essa mulher conhecia a Bíblia, essa mulher lia, essa mulher estudava. Isso deu para ela uma vantagem, porque veja, ela tinha, não era uma dúvida, ela não foi fazer um experimento, ela não foi fazer um teste, ela tinha uma certeza, se eu tão somente tocar. Por que ela sabia disso? Porque está escrito, ele está vindo, o sol da justiça está vindo, e nas orlas das suas vestes, nas asas das suas vestes, tem cura. Quando você conhece a Bíblia, quando você conhece as promessas, quando você conhece o texto, quando você sabe o que a Bíblia diz, você consegue exercer fé. Você consegue se agarrar às promessas e se apropriar dela. Agora, como é que nós vamos nos apropriar daquilo que nós não conhecemos? Como é que nós vamos nos apropriar daquilo que eu não tenho conhecimento? Diga assim, eu preciso conhecer minha Bíblia. A partir de hoje, vou ler mais minha Bíblia. Irmão, você fez uma promessa, hein? Aleluia, hein? Jesus está vendo. Essa mulher, meus queridos, ela tinha uma convicção. Essa convicção veio da sua intimidade com a palavra. Ela buscava refúgio na palavra. Ela se alimentava dessa palavra. Ela se apropriava dessa palavra. Ela absorvia essa palavra como sendo dela. Ela tinha certeza. Ela entra nessa multidão com a certeza do milagre. Ela não vai ali simplesmente para fazer um teste. Porque a fé, meus queridos, essa certeza que a gente consegue, essa fé que a gente consegue desenvolver de Deus, ela dá para nós uma convicção do milagre. Jesus questiona, quem me tocou? E aí alguém até questiona, dos discípulos, Senhor, tem uma multidão aqui à tua volta. Como é que o Senhor questiona isso? Um monte de gente está tocando no Senhor. Não. E ele está olhando para ver quem realmente tinha feito aquilo, até que a mulher se apresenta. E aqui a gente aprende uma outra coisa. E é o mais triste desse negócio. Jesus está cercado de uma grande multidão. Um monte de gente tocando nele. Mas ninguém tirou virtude dele, a não ser essa mulher. Ó. Fala a verdade, não é triste um negócio desse? É porque a fé tem um toque diferente. O toque da fé é um toque da certeza, não da dúvida, não do teste. Tem um monte de gente que vai testar Jesus. Deixa eu ir lá. Eu vou lá hoje, vou ver o que acontece. Eu vou lá hoje, vou ver o que eu escuto. Eu vou lá hoje, vamos ver se dá certo. Vamos lá, eu vou contigo. Eu vou ouvir eu vou tentar fazer. Quem sabe dá certo? Não vai dar. Não vai dar. Porque ela não tocou com o toque da dúvida. Ela não tocou com o toque da curiosidade. Ela tocou com o toque da certeza. Se eu tão somente tocar, serei curada. O que foi que aconteceu? Ela foi curada. A fé é isso, meu querido, é a certeza daquilo que eu não vejo ainda. É a convicção de um fato que ainda não aconteceu, mas para mim já é real. E quando eu me aproprio disso, o milagre acontece, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Amém, meus queridos? Muita gente esbarra em Jesus. Pouca gente toca Jesus de fato. Muita gente esbarra. É aquele negócio, eu encosto, mas não toco. Tocar é outra coisa. Toque é intencional. Toque tem objetivo. Toque tem propósito. Toque é consciente. Toque é proposital. Toque não é um esbarrão. Toque não é um deixa eu ver. Jesus procura gente que queira tocá-lo dessa maneira. Até que dele saia a virtude, que venha nos curar, que venha nos transformar, que venha modificar a nossa vida, que venha fazer acontecer aquilo que já está no coração dele, a meu respeito, ao teu respeito. Amém, meus queridos? Quando a gente leu essa história aqui, você viu que ela começou com Jairo. É Jairo quem interpela Jesus.
É Jairo quem faz o apelo a Jesus: vamos até minha casa. E a gente tem a impressão, quando você lê aqui, que essa mulher, ela... Deixa eu beber devagar para o chinês não rogar praga de novo. Aleluia. Aí, maravilha. A gente tem a impressão de que ela pegou uma carona no milagre do Jairo, né? Jesus está indo para a casa do Jairo e parece que ela dá né? Ela fecha Jesus ali e dá uma desviada no caminho e pega o milagre dela. Não é essa a impressão que a gente tem? Mas a verdade é que não é. As duas histórias aqui, na verdade, elas se complementam. Essas duas histórias estão ligadas, elas se completam. Quanto tempo essa mulher sofreu com o fluxo de sangue, com seu vazamento de vida? Qual é a idade da filha do Jairo? Coincidência? Se você conhece a Bíblia, você sabe que não tem esse negócio, né? Não tem esse negócio. Veja, nós temos aqui uma mulher que vai vazando vida, vazando vida, vazando vida. E ela vai desanimando, ela vai enfraquecendo. Ela vai perdendo o ânimo, perdendo o vigor, perdendo a disposição. Ela vai murchando, murchando, murchando. Ela vai, como o texto disse, piorando cada vez mais. Mas quando ela ouviu a palavra, tão sedento era o coração dela por querer a melhora, querer a mudança. Quando ela ouviu a palavra, aquilo para ela foi como jogar água aqui nessa planta aqui, ó, sequinho, e de repente joga água, ela... Aquilo encheu o coração dela, ela se levanta e ela toma aquela postura de fé e ela vai convicta. Ela teve que ter uma coragem que você não tem noção para romper aquela multidão. Pensa, ela ainda é impura, lembra? Antes de tocar em Jesus. E ela está no meio da multidão, sai da frente, sai da frente, sai da frente. Todo mundo que ela tocou até chegar em Jesus se tornou impuro e não sabia. Ela correu o risco de ser pega, ela correu o risco de ser apedrejada. Porque ela tinha uma convicção, ela encontrou força na palavra, ela encontrou ânimo na palavra. Quando ela entendeu quem era Jesus, e aqui tem outro crédito para essa mulher. Ela, quando toca em Jesus, ela não toca num, sei lá, é um profeta, sei lá, é alguém que faz milagre, não. Ela sabia que ele era o Messias. Porque ela sabia, se eu tão somente tocar, Malaquias falou dele, é ele tem cura na orla das suas vestes. Ela sabia quem era Jesus. O toque da fé também é esse. Quem se aproxima de Deus tem que saber quem ele é. E que ele é o galardoador. Não é só que ele existe, ele é. E ele é o galardoador daquele que toca nele com fé. Ela se enche de fé. Mas sabe, meus queridos, esse negócio de vazamento de vida, ele é muito sério, é mais sério do que a gente pensa. Tem pessoas que já perdeu tanta vida, tanto tempo, sofrendo, que a fé morreu. Que a esperança morreu. Que a alegria vazou toda. Foi tanto tempo lutando com o mesmo problema, com a mesma dificuldade, com o seu casamento, com a vida que não ia, com a vida espiritual que não fluía, com sei lá por onde essa vida está vazando. Que estava igual a filha do Jairo, moribunda. Essa mulher ainda teve força quando ouviu de buscar a Jesus e buscar o seu milagre. Essa menina não tinha força nem para ir atrás de Jesus por ela mesma. Ela chegou no extremo. Ela chegou no seu limite. Não tem mais esperança, não tem alegria, eu não vejo motivação. Minha fé morreu, minha alegria morreu, minha esperança morreu. Não tem mais jeito para mim. Outra pessoa teve que buscar Jesus por ela. O pai dela. Ele teve que ir até Jesus. Veja que ele poderia ter pego a menina e levado até Jesus. Ele não se arriscou, porque talvez ela não aguentasse. Tem gente que está assim, meus queridos. Tem gente que está exatamente desse jeito. E quando a gente está assim, então, qual é a solução? O mesmo Jesus que curou o vazamento de vida daquela mulher, é o mesmo Jesus que tem vida para te entregar também nessa noite. Ô Zé, mas Jesus demorou muito. Jesus ficou lá parando para atender essa mulher aí, fazer milagre na vida dela, esqueceu de mim. Não deu tempo, quando ele chegou já tinha acabado, já tinha morrido.
Jesus demorou demais, faz tempo que eu oro, faz tempo que eu peço, faz tempo que eu busco, e eu já jejuei, eu já fui na igreja, já fiz campanha, já vou na vigília, eu faço de tudo, enfim, eu já tentei de todas as maneiras, Jesus não veio, Jesus demorou, minha fé morreu. Não foi só a fé que morreu, não foi só a esperança que morreu, a menina morreu. Mas a palavra de Jesus foi para o Jairo, foi essa: não temas, crê somente. Aleluia. Meus queridos, Jesus nunca chega atrasado. Ele nunca demora. Ele fez isso aqui de propósito, bem parecido com o que ele fez lá com o Lázaro, lembra? Sabe por que ele faz isso? Para provar para nós uma coisa: Ele é Senhor do tempo e da vida. Ele nunca chega atrasado. Ele sempre vai chegar em tempo de fazer o que precisa ser feito. Se é cura, ele vai curar. Mas se morreu e não tem mais jeito, pode ficar tranquilo, ele também sabe ressuscitar. Ele é todo poderoso, meu querido. A gente é que duvida, a gente é que se enfraquece, a gente é que questiona. Mas para Jesus não tem impedimento, ele é o Deus do impossível, nós cantamos aqui hoje. O que pode ser problema para ele? Então veja, meus queridos, a palavra de Jesus para você que hoje acha que tudo terminou, é uma só: Talita, cumi. A ti te digo, se põe em pé, levanta, recebe vida de novo, recebe ânimo de novo. O mesmo Jesus que curou o vazamento de vida dessa mulher, pode devolver a vida, a alegria, colocar de volta o sorriso no teu rosto, tirar essa apatia, esse cheiro de morte que ainda pegou em você e te colocar em pé novamente. Jesus pode te restaurar. Jesus pode fazer um milagre. Essa menina tinha 12 anos. Veja, uma mulher sofrendo 12 anos. E a menina, no começo da sua vida de mulher, porque é mais ou menos aí nessa idade que a menina se torna mocinha, que ia começar o seu ciclo também, e já ia perdendo a vida antes mesmo de começá-la. Olha isso, irmãos, que negócio tremendo. Mas Jesus é aquele que dá para a gente uma nova chance, um novo começo, um recomeço. É aquele que nos coloca em pé. Amém, meus queridos? Então não importa qual é a situação, saiba de uma coisa: Jesus tem a solução para ela, Ele está no controle absoluto. E Ele tem poder para mudar isso. Ele tem poder para te restaurar. E eu quero concluir. Essa mulher, ela cometeu, veja, ela tem uma fé aqui admirável, mas ela cometeu um erro, que muitos de nós hoje também cometemos. Ela veio com muita fé, muita fé, muita fé. E ela toca em Jesus e ela recebe o seu milagre. E qual foi o erro dela? O erro dela foi que ela ficou satisfeita com o seu milagre. Como assim? Se Jesus não para imediatamente porque sentiu a virtude saindo, ela ia ficar quietinha e do mesmo jeito que ela chegou de Jesus, ela ia se afastar dele, já com o seu milagre. Ou seja, ela queria roubar uma bênção de Jesus. E ela já estava satisfeita só com a bênção, só com o milagre que ela recebeu. Tem uma porção de gente assim. Eles vêm a Jesus por causa do problema. Aliás, a maioria de nós aqui chegou por causa de um vazamento de vida, sim ou não? Tem gente que chegou aqui por causa do casamento, tem gente que chegou por causa de uma enfermidade, tem gente que chegou por causa de um problema financeiro, tem gente que chegou porque estava endemoniado, Jesus te libertou. O problema, o vazamento, ele traz a gente até Jesus. Mas Jesus tem algo a mais a fazer na nossa vida. Essa mulher, se Jesus não para tudo e alguém me tocou diferente, ela teria saído de fininho. Mas Jesus parou. Não, alguém me tocou diferente porque eu vi, senti, percebi que de mim saiu poder. Aí ela se apresenta. Irmão, Jesus queria conversar com ela. Jesus queria saber quem ela era. Jesus queria saber a história dela. Jesus queria saber o nome dela. Jesus queria saber o problema dela. Ele queria um relacionamento com ela. Entendeu? O milagre que a gente recebe de Jesus é maravilhoso, sim ou não? Mas essa é a menor coisa que Jesus pode fazer por nós.
O que ele quer mesmo, é um relacionamento. O que ele quer é olhar nos nossos olhos. O que ele quer é que eu conte a minha história para ele. Ô Zé, o que foi? Qual que é o seu problema? Conta para mim. Ele quer ouvir os detalhes. Ele sabe de tudo, mas ele quer ouvir da minha boca e da tua. Está entendendo, meus queridos? A gente vem até ele por causa do nosso vazamento de vida, do nosso problema. Mas na verdade isso é uma desculpa que ele dá um jeito lá e arruma, ou se aproveita dela só para trazer a gente até a presença dele. O que ele quer mesmo, é te dar algo ainda maior. Ele mesmo, como um presente, como um dom para você. Ele quer te trazer para a comunhão, ele quer te trazer para o relacionamento, ele quer te chamar de amigo, de filho, ele quer participar da nossa vida. Ele chama essa mulher e ele transforma a vida dela de um jeito que ela sequer imaginou. Ela chegou até Jesus com um montão de problema. Na verdade ela queria a cura, mas ela recebe 3 bênçãos quando ela para ouvir Jesus. Quando ela conta a sua história, quando ela abre o coração, quando ela revela o seu problema para Jesus, Jesus então estende a mão para ela e disse: filha, vá em paz, a tua fé te curou, seja livre desse seu mal. Observe aqui nessa bênção de Jesus, que ele resolve os 3 problemas dessa mulher que a gente falou lá no começo. Ele resolve o problema espiritual dela, porque ele chamou ela de filha. Ela se sentia isolada, amaldiçoada por Deus. Agora o Messias está chamando ela de... Ela recebe um toque de Jesus, coisa que ela não recebia de ninguém mais. Filha, agora ela tem a sua alma curada. Vá em paz. A paz, a tranquilidade, a alegria, a harmonia, aquilo entra no coração dela. Agora ela se sente viva de novo. E fique livre desse teu mal. O corpo dela é curado. Ela vai atrás de uma bênção e ela recebe 3 bênçãos. Está entendendo o que Jesus quer fazer por nós, meus queridos? Ele quer fazer um negócio completo na nossa vida. Jesus não trabalha assim com gambiarra. Deus quer consertar a nossa vida inteira. Deus não quer só tapar os vazamentos. Ele quer tapar os vazamentos, porque era por onde escapavam a bênção. Mas Ele também quer encher de vida, e vida com abundância. Ele quer que a gente transborde. Ele quer que a gente seja pleno de novo na presença dEle. Ele quer nos transformar. Ele tem poder para curar todos os vazamentos de vida. E se porventura a vida já vazou toda, fique tranquilo, Ele pode restaurar e ressuscitar a tua vida e te colocar em pé de novo. Amém, meus queridos? Se coloquem em pé em nome de Jesus. Eu não orei aqui no começo pelos doentes, pelos enfermos. E eu queria rapidamente, mas assim, é rápido mesmo. Você que ouviu falar de Jesus, como aquela mulher ouviu, e você que sabe os vazamentos de vida que você tem enfrentado, sai do seu lugar correndo, e vem aqui, nós vamos orar por você. Jesus é poderoso para estancar qualquer vazamento. Ele é poderoso para curar as suas enfermidades. Ele é poderoso para restaurar a tua alma. Ele é poderoso para te encher de vida novamente. Ele é poderoso para expulsar esse estigma de isolamento, de maldição, esse peso que está sobre a tua vida, onde você acha que o próprio Deus te esqueceu. Ele trouxe você aqui hoje para te dizer, olhando no teu olho: filho, filha, e Ele quer restaurar a tua vida. Mas se porventura você se enquadrou mais na história da menina, se você diz assim: Zé, mas para mim eu acho que já não tem mais esperança. Como assim? Então, a frieza tomou conta do meu coração, a dureza tomou conta do meu coração, eu não consigo sentir nada, porque esse é o problema de quem está morto, né? Não sente nada.
Eu não consigo ter fé, eu não consigo ter alegria, eu não consigo ter nada que me dê um impulso mínimo de buscar Jesus nessa noite. Então eu queria dizer a você, Jesus pode ressuscitar tudo aquilo que vazou, que morreu da tua vida hoje, aqui, se você quiser. Então se essa é a sua situação, sai do teu lugar, vem até aqui, nós vamos orar por você. E Jesus, o mesmo Jesus que fez um milagre na vida daquela mulher, vai restaurar você aqui nessa noite. Amém?